Vamos lá. Entendi. Bom, quero dar boas-vindas a todos, sejam alunos ou ouvintes do curso. Hoje a gente encerra a parte de palestras com a apresentação aí do Dr. Jorge Machado Damasio, pesquisador do CEPEL, do setor elétrico, né? Que vai fazer aí uma palestra para a gente sobre essa questão energia e água, né? E o Damásio é uma pessoa já colaboradora aqui do nosso programa, já de longa data, participou já de bancas, de tese, projetos, e também como pós-doc. E aí eu convidei-o para fazer essa exposição aí para a gente fechar o ciclo do nosso curso, avisando ao pessoal que faz a disciplina inscrito que na semana que vem será a parte de apresentação do trabalho dos alunos. Pode iniciar então, Damásio. Só botar aí o... Tá bom. Obrigado, professor. Então, não pode falar um palavrão que está sendo gravado, tá? Tá bom. Entrou aí? Não, ainda não. Está entrando. Foi. Ok. Foi. Então, nós vamos falar sobre energia e água. O título é Nexo, né? Água e energia. Então, vai ter um conteúdo longo aqui que vai falar sobre conectividade, água doce, renovável, um pouco sobre a questão da China, água para energia no mundo, desafios e oportunidades, água e energia no Brasil, desafio. E aí eu vou terminar aqui com um pouquinho de desafios da hidroeletricidade no Brasil e um pouco da crise hídrica no Brasil. Aqui, ó, uma sequência de referências aí que eu vou deixar. Então, primeira palavra, nexo, né? É vínculo, né? Uma palavra não muito comum, mas é ligação, conexão, união, dependência, né? E os sistemas, então, de suprimento de água, né? Que a água é vital, né? E energia, o sistema de suprimento de água e energia, eles, claro, eles são importantes no planejamento, né, das sociedades, planejamento nacional, mesmo dos planejamentos internacionais, né? E os consumos, tanto de água quanto de energia, a gente sabe, tem uma visão, você tem que planejar antes, né, para olhar para o futuro. E, recentemente, com as questões aí das mudanças climáticas, esses dois consumos, né, eles estão sob constante monitoramento e atenção de todas as autoridades aí responsáveis aí pela sociedade, né? Enfim, tem uma série de gargalos ligados a essa conexão água-energia, né? O desenvolvimento social, os países de desenvolvimento social estão sempre com esses problemas aí que pedem tanto o suprimento da água, em alguns casos, e outros de energia, e em alguns casos dos dois, né? E a suplantação desses gargalos é você ter uma tecnologia apropriada, né? Incluindo inovação. Então, tem tudo a ver com o centro de pesquisa, que a gente está trabalhando aí, entendeu? E o que se espera, né, cada vez mais, é que as mudanças climáticas, né, exacerbem, né, as tensões hídricas. As crises hídricas aí cada vez mais vão cair nas páginas do jornal. E esse nexo energia e água, então, é importante, né, nas ações tanto de mitigação quanto de adaptação. Você tem que se adaptar ao regime climático que vai vir aí, tanto na questão desse insumo água, quanto do insumo energia. Então, vamos ver aqui, aprofundar isso aí, provavelmente você já deve ter ouvido falar,
Então, a interdependência é que o setor da água, né, precisa de energia, né? Então, todo o sistema de coleta de água na natureza, água bruta, tratamento de água, distribuição da água, né, para os consumidores, precisa de energia para transportar a água, para fazer a limpeza da água, para depois apenas resíduos da água, precisa de energia. Precisa que às vezes que aquecer a água, né, também para consumir ela quente, ou precisa esfriar, enfim, energia é fundamental para o setor da água. Mas o setor energético também precisa da água, né? Você, para extrair óleo e gás, você precisa da água, você nas termoelétricas você precisa de esfriamento, né? E a água é a principal delas. O nosso aproveitamento hidrelétrico, né? Que aqui no Brasil tem uma parcela grande da energia, disponibilidade de energia, né? É pelo aproveitamento da água na natureza correndo, né? E também os geotérmicos, né, que no Brasil não tem muito, mas já para aproveitar, né, o calor da terra, a água é fundamental, e ela também é fundamental se você vai usar aquele ideia do biocombustível, né, que aqui a gente já usa, né, o álcool no carro e a palha também, né, nas térmicas a cavaco, a matéria, enfim, precisa de água. A energia precisa da água, a água precisa da energia. E isso aqui é um trabalho interessante que a gente não faz aqui no Brasil, que você, né, os países normalmente eles fazem um balanço energético todo ano, né? Produção de energia primária, transformação da energia primária, e consumo de energia primária que tem. O Brasil tem o famoso PEM, né? Que sai todo ano. Mas os outros países também fazem isso. E a gente também faz aí um monitoramento dos recursos hídricos, consumo da água, produção de água. Mas a conexão entre os dois, não tem. Os Estados Unidos fez esse, que eu saiba, só fez esse também. Ele faz o balanço lá hídrico, faz o balanço energético, mas não faz o balanço da conexão. Então, a gente pode ver aqui a produção aqui de água, né? E o consumo da água. E em cima, a produção de energia e o consumo da energia. E as conexões. Bem legal essa. Tem uma fonte aqui, que é um trabalho de 2014, não se repetiu, mas que eles tinham como objetivo, nessa época, fazer um balanço das oportunidades, né, dos desafios que se encontravam aí nessa conexão. Então, vale a pena olhar aí essa publicação. Está disponível na internet. O que a gente pode ver aí é que o consumo aqui, né, de água doce, né, industrial, né, e aqui o consumo de água doce também aqui nos resíduos, tratamento dos resíduos da indústria, e aqui o petróleo, né, também sendo um consumidor de água, a natureza, o gás também, carvão, tudo para resfriamento. E a hidrelétrica aqui só tem um consumo de água em cima da evaporação. Eles até fazem um comentário que o consumo da água da hidrelétrica, se fosse colocada nesse gráfico aqui, né, ele, para entrar aqui na hidrelétrica, passava da escala do mapa. Não tinha como, porque o tamanho do consumo é a largura da, da seta, né, que liga.
Então, a maior parte do consumo da água doce vai para a superfície, né? E você pega e faz o tratamento também do esgoto, essas coisas. Então, aqui você tem freshwater não está entrando no hidro praticamente, mas se estivesse entrando, a gente vai olhar mais essa questão aqui. Bom, um conceito importante é olhar o que se chama água doce renovável, que o ciclo hidrológico, né, ele faz com que a água você possa usar parte da água disponível, né, porque ela vai voltar, né, aquilo que a gente conhece, né? A chuva, né, passou e vai para o rio e vai para o mar e depois evapora e volta. E essa água você pode beber e depois descartar e ela vai voltar e você bebe amanhã. E essa água doce, ela não tem substituto para a maioria dos seus usos. E é muito custoso você transportar grandes quantidades de água doce, né? Mais do que alguns quilômetros, centenas de quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros, mas mais, enfim, fica difícil. Embora a gente vai ver aí no final do curso transporte em grandes quantidades de água na China. E por quê? Porque tem algumas regiões do planeta que tem pouca água doce, né? E aí você tem e pior, a água doce que tinha está diminuindo. Então, degradação ecológica severa, né? Limites na produção agrícola e industrial, um lugar que não tem água, você dificilmente consegue montar um parque industrial pesado, não vai conseguir fazer isso no Nordeste, no semiárido, não vai fazer se não tiver água. Também a produção agrícola, claro, né? E você, na verdade, ameaça a saúde humana e potencialmente cria conflitos internacionais. A gente briga por muita coisa, inclusive por água, né? Quanto dessa água doce renovável do planeta, na verdade, está acessível? Essa é a pergunta que pode ser feita. E esse artigo aqui, um artigo ainda no século passado, mas ele é bem interessante para a gente analisar, que eles fizeram um artigo sobre a apropriação humana, essa água doce que está na natureza, quanto que o homem já está usando, né? 90%, 80%, 60%, 40%, e eles já estavam pensando lá, e daqui a 30 anos, como é que vai ser? Né? Mais ou menos 2025, onde a gente chegou. Então, eles fizeram um balanço da água doce que tem no mundo, né? Vamos supor que você não... A quantidade de água no planeta não vai mudar nos próximos 10 mil anos. 10 mil anos atrás era não sei quanto foi a escala, mas é uma quantidade fixa, né? É esse 10 milhões de bilhões de metros cúbicos. Estão nos aquíferos, né? No solo, nos lagos, nos pântanos, nos rios, nas plantas, na atmosfera, né? A quantidade de vapor que está na atmosfera. E isso está sendo... Essa tem uma parte dessa quantidade aí de água que é renovável, que ela está se movendo. Existe principalmente a principal parte desses 10 milhões aí são umas águas chamadas fósseis. A Líbia achou até procurando petróleo, achou um aquífero lá embaixo do Saara, um lugar que hoje é seco, mas que em outras eras aí foi uma floresta. Então tem lá, tanto que tem petróleo, mas tem também uma água lá, uma quantidade que daria 500 anos do consumo dos líbios. Ou seja, uma quantidade bastante importante de água, né? Que ele estava procurando captar quando foi derrubado do governo.
E até hoje eles estão brigando lá na Líbia, então esse projeto está parado. Mas é água para burro e água fóssil. Essa é não renovável. Mas à medida que você tirar ela, vai consumir, jogar no mar, ele vai entrar no ciclo aí de quantidade boa. Mas aqui a gente está interessado na parte que já está circulando, né? Dessa água aí. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem o suprimento de água doce renovável, que é o que a gente quer saber. E vamos ver quanto que a gente já está usando, se apropriando disso, e daqui a 30 anos, quanto que a gente vai se apropriar para ver um pouco a capacidade da gente continuar nesse ritmo aí de desenvolvimento. Então, basicamente, faz um balanço hídrico mundial, em que você divide aí a superfície da Terra em mar e continente, né? E aqui tem a evaporação no continente, tem evaporação no mar. Né? O mar tem mais área, e a chuva também no mar, a chuva nos continentes, e aqui uma parcela dessa evaporação que vem aqui dos continentes e volta sob forma do que é o runoff, o R. Né? A quantidade, então, de água doce apropriável, na verdade, é esses 40 mil aqui e esses 70 mil, já, que é a chuva. Todo ano, digamos, tem 110 mil quilômetros, 10 anos, né? Metros cúbicos, né? Bilhões de metros cúbicos, 110 milhões de 10 metros cúbicos de água que ela volta para a atmosfera sem ir para o mar, ou ela vai para o mar e depois volta outra vez. Então, esses 70 mil aqui de evaporação e essa parte que está correndo aqui nos rios e também pelos reservatórios subterrâneos, né? O escoamento subterrâneo também vai para o mar, é que a gente pode usar. Tá certo? Seria então, suprimento aí renovável de água doce. Supondo que isso aí é constante, né? Normalmente, esse da evapotranspiração lá, aqueles 110 mil, serve naturalmente, né, para as florestas, né, as árvores transpirarem, as matas, as plantações não irrigadas também, do próprio ser humano. Né? E tem também essa, essa água que está indo para o mar, né? Entendeu? Que é o R, o runoff, né? Que é bem menor, 40 mil, mas isso vai ser usado para apanhar, irrigar a indústria, consumo rural, banco, e também é usado, né, para preservação de vida aquática, navegação, diluição de poluentes e entre as hidrelétricas, certo? Isso é que a gente... Então, ele faz uma outra conta lá, aproxima mais aqueles 40 e aqueles 70 mil da evaporação nos continentes, para 169.600, então chegou a esse total aqui de 110.300 milhões de metros cúbicos por ano. Bilhões, né? E aí a apropriação humana, colocada aí nesse artigo, ele admitiu aqui que da transpiração, nos continentes, o homem já se apropriou de 26%, naquela época, em 1990. E do 40.700 Hanov, ele tirou uma parcela que está longe. Tá? Isso aí envolve aqueles rios lá no hemisfério norte, lá perto do Polo Norte, Eurásia, também lá da Rússia. Acho que o Alasca está aí também. Entendeu? Água para caramba lá, mas lá não tem ninguém. Entendeu? E também uma parcela, a Amazônia. A parcela da Amazônia, da água da Amazônia também, que vamos tirar dessa conta.
E tem uma parcela, mesmo nos rios onde a população mora, né? Sei lá, Paraíba do Sul, enfim, São Francisco, aqui no nosso caso, tem uma parcela dessa água que passa por ano que não dá para usar, porque é a que vem nas cheias. Tá? No período cheio, aquela água lá, deixa passar e se livra daquele negócio para não destruir lá os nossas estruturas, né? Perto do rio, que é as chamadas enchentes. Né? Só dá problema e não dá para capturar, digamos assim. Não tem reservatório suficiente. A gente pode até construir um bando de reservatório e usar mais dessa água que vem toda vez, todo ano, durante os períodos cheios. Então, tirando esses dois valores aqui, você cai dos 40.700 para 12.500. Vê que é bastante aqui. E aí sim, o homem já usava em 1990, né, 35%, tirando nas hidrelétricas, usando para navegar, coisas desse tipo. É, é, não, o uso é 22.350. E as retiradas, que é para levar lá para atender ao consumo urbano, indústria, 4.430. 35% de retiradas, 20% desses 12.500. Não, tá? Dos 110.300 que vem para cá. Então, a apropriação desse renove aqui, 40.700, é de 54% em 1990, já era metade. Né? Que é a mais fácil para apropriar é essa aqui. Essa aqui então, você, de tudo, agora somando a transpiração apropriada e a vazão também, o homem está apropriando mais ou menos 30% se eu já tirar esse pedaço aqui, ou 26% se eu tirar. Aqui é mais ou menos, eu vou pular, como é que eles calcularam isso? O efeito da evapotranspiração, eles olharam a produção terrestre, líquida primária, e fizeram com isso uma avaliação para estimar qual foi a evapotranspiração. Então, 26% da evapotranspiração terrestre, né, é apropriado para propósitos humanos. Quer dizer, fazendas, né? Também ocupação de parques de golfe, enfim, eles tiraram as vazões, aquela que você não consegue retirar da Amazônia, 95% estaria não acessível, dos aires lá no Rio Congo, 50%, e dos rios remotos da América do Norte, 95% também. E mais aqui a parcela das vazões fluviais de cheia. Então, sobrou os 12.500. Isso aqui é o uso, que é 6.780, né? O consumo ele é 2.285. Então, chegou à conclusão aqui, está usando da parte do Hanoff, né, 6.780. Aí fez uma estimação para 2025. Como é que estaria? Supondo um crescimento, tem alguns critérios aí desse consumo, a gente chegaria mais ou menos onde a gente está, 1% ao ano, se chegaria quase, né, uma metade, né, 9.830. Só que ele achava também que aquela parcela que é aproveitável, você poderia crescer, que era 12.500, até 40.700, se você botasse mais reservatório, explorar os rios longes e também se começar a usar água salina. Então, o cenário para 2025, usando o reservatório, mais ou menos 0,3% ao ano, você chegava a 13.700, em vez do 12.500, que cresceu para 9.830. Então, na verdade, o percentual, né, que já estava ali em torno de 54%, agora, nessa década de 20 aí, temos que confirmar isso, já está em 70%. Seguindo um pouco as projeções, em 2050
a gente estaria com 81% dos recursos disponíveis, né, no runoff, em 2075, 93, e em 2100 já não dá mais. Quer dizer, nesse ritmo de crescimento, né? E supondo que eu vou construir mais reservatório para aproveitar aquela cheias, né? Então, a gente, em 2100, não dá mais. Não tem mais água. Tem que usar, aí tem que entrar água salina. Enfim, isso é um pouco para te dar uma ideia de que o consumo de água realmente está estressando. Entendeu? Aqui vamos olhar para a China, dois gráficos aqui, que é intensidade de uso, metros cúbicos de água usada, né, água doce, dividido pelo PIB. Né? Nos primeiros 7 anos, no finalzinho do século XX, está constante, mais ou menos. O PIB lá está crescendo, o consumo d'água também. Né? E uma forma de usar água, sempre a maior parte do uso da água é a agricultura, a irrigação. Eles estão diminuindo o percentual fortemente, né, o uso de irrigação para outros usos. Né? Apesar de estar mantido em relação ao PIB, estão saindo do principal uso da água, que é a agricultura, para botar para energia, para o uso da água na indústria, coisas desse tipo. Então, aqui é o uso da água contra a eletricidade. Está crescendo os dois, o uso da água e da eletricidade. Quer dizer, é uma situação na China onde você vê os crescimentos do uso da água e também o crescimento do uso da energia. Né? O 2012, né, a Agência Internacional de Energia fez uma publicação sobre água para energia. Né? Eu não estava preocupado com isso. E fizeram algumas estatísticas de 2010. Né? Tinha retiradas de águas totais do mundo, 3.887. E desse retirada todas, 583, quer dizer, bem menos, 15%, é para a produção de energia. Enquanto que o consumo dessa retirada, nem tudo é consumido. Água, por exemplo, da hidrelétrica, né? Você não consome, você retira, mas depois você devolve imediatamente. Então, o consumo é 10% desse 583, até um pouquinho mais. Então, só que eles fizeram uma projeção para 2035, né? Em que eles pegam essa retirada que vai crescer e o consumo da produção vai dobrar. Por quê? Porque eles estavam olhando que a tendência era de você ter plantas com mais eficiência energética, né? Você entra com, sei lá, o carvão e consegue obter mais energia por tonelada de carvão processado, porque vão ser os sistemas avançados de resfriamento para obter mais energia. Mas aí você reduz a retirada de água, mas aumenta o consumo, tá? Por quilowatt-hora. E também por causa de uma outra coisa, é a expansão da produção de biocombustível, que aí está precisando de mais água, cada vez mais água para produzir energia. Então, haver uma grande preocupação com essa tendência, e aí algumas coisas que tinha já algumas tendências lá de você criar sistemas, né, que o uso da água para resfriamento nas usinas térmicas podia reduzir. Ainda com um sistema de boa eficiência, ainda que seja com mais custo de capital e uma redução da eficiência energética. Estavam propondo fazer isso, mudar. E também a produção de combustível, eles começaram a ficar preocupados porque não vai ter água para produzir tanto álcool, né?
os biocombustíveis entrarem bastante aí na produção mundial. A produção de combustíveis fósseis eles identificaram com pouco uso da água, mas interfere muito na qualidade da água, contamina a água, né? Você usar a água para retirar gás, injetar água, como os americanos fazem, contamina muita água. Água na natureza, né? Contamina o lençol subterrâneo, enfim, então estava uma preocupação. Então, a ideia é você, que era uma sugestão na época em que bastante que a eólica e a solar, você não tem esse aumento de demanda por recurso hídrico. Né? E eles achavam que crescia um dos critérios para você olhar, então, nos planejamentos então, dessa transição energética, é fundamental olhar o critério água. Né? Então, estavam propondo. O outro estudo foi um estudo americano nessa época também, das tendências de urgência para você fazer uma abordagem integrada, tá aí aquele gráfico, né? Para direcionar as atividades de P&D em relação à área de energia e água, né? Então, eles estavam já preocupados com os padrões de precipitação e temperatura nos Estados Unidos, aquela questão da migração interna dos Estados Unidos para áreas, o pessoal todo indo lá para a Califórnia, né, que é uma área que não tem muita precipitação lá, então aquela água disponível, né, potável, renovável, chuva, lá é pouca, entendeu? Então, não estavam muito satisfeitos com isso. E aí você que essas introduções de novas tecnologias, elas podem direcionar, elas podem ser tecnologias de muito uso da água para boa eficiência energética ou ao contrário, né? Uma eficiência energética não tão boa, mas não gasta água. Então, é importante direcionar qual é o caminho que a gente quer, né? E também uma questão interessante, no caso americano, que é a política de direitos da água, principalmente na Califórnia, né? Isso tem impactos nessa coisa. Eles apontaram da autodependência do setor elétrico americano em relação à água, muito maior que a gente, porque eles têm muita termoelétrica. Mais de 40% das captações de água doce nos Estados Unidos vão para a geração termoelétrica. Ou seja, é uma competição com a irrigação. E também a produção e processamento do óleo cru, gás e carvão também demandam quantidade significativa de água. E identificaram que a capacidade das hidrelétricas americanas estava sujeita a risco, porque é um período de estiagem lá, bastante extremo naquela época, e as mudanças climáticas também sempre ameaçam esses sistemas hidrelétricos. Então, era uma época... ainda mais eles avaliaram que o sistema de tomada de decisão em relação à energia e água é altamente fragmentado, porque diversos atores, diferentes interesses, e as estruturas também de incentivo muito sobrepostos, mas então eles identificavam que estava uma hora de harmonizar as políticas energéticas e de recursos hídricos lá. Abordagens que aproveitassem sinergias e também interessante a conclusão deles que eles queriam aprender com modelos internacionais que já estavam mais avançados na Europa sobre essas coisas. Então, eles aí olharam as questões de P&D, de aproveitar a energia dos geradores de energia elétrica e o sistema de refrigeração também podia ter aprimoramentos de forma a ficar mais eficiente. E você pegar alternativas de água doce. Em vez de usar
água doce, usar água tratada em várias oportunidades lá. Você pegar o esgoto e usar para, por exemplo, na extração de óleo e gás, facilitando a produção de energia geotérmica em regiões com estresse, enfim, várias soluções. Apostavam muito em inovação nas técnicas de dessalinização, né? E tratamento e recuperação de energia, né? Para você aproveitar o máximo possível a energia desses motores elétricos e outras medidas, né, padrão para refrigerador e aquecedor, para aumentar a eficiência energética desses equipamentos, também monitoramento e conceber um planejamento do sistema energético e também do sistema de recursos hídricos de uma forma integrada. Em vez de fazer o planejamento da expansão do setor elétrico brasileiro, se faria junto com a expansão do sistema de abastecimento d'água. Aqui, agora, olhando no Brasil, isso aqui é um gráfico de oferta interna no Brasil. O ano base é 2021. Isso aí é o bem de 2022. O bem de 2023, ainda não, acho que tem uma planilha, mas não saiu o texto ainda. Então, põe esse o último bem de 2022. A gente pode notar aqui a produção de petróleo e derivadas, né? Que domina, 34%. Isso aqui consome água na produção, né? Depois disso aqui, a gente vai pegar produção de gás, 13%, também consome água na produção, né? E aí você vai pegar derivados da cana. Aliás, derivado da cana é mais do que o gás natural. Aqui consome bastante água para plantar, né, a cana. E aí você tem a hidráulica, que também, como eu falei, a gente vai ver aí, tem a água que passa nas turbinas, que é uma quantidade enorme. Tem a lenha, carvão vegetal, aí já caindo urânio e outras coisas. Se você olhar a produção de energia primária, de energia elétrica, né? Não, que é a produção, aqui é a evolução temporal dessas energias primárias aí. O petróleo aqui continua por baixo, crescendo. Todas estão crescendo, né? Depois aqui tem o crescimento do gás natural. A hidráulica que meio que parou de crescer. A lenha está diminuindo. E produtos da cana aumentando. E outros aqui. Isso ao longo do horizonte, desde 1970, esse gráfico. Aqui é que é de energia elétrica. Quando a gente olha só energia elétrica, então aí o caso muda. A gente pega a maior parte hidráulica, tem a biomassa, eólica, também bastante, atuando bastante. Aqui a solar começa a aparecer, o carvão, tem o gás natural, derivados do petróleo e nuclear. Então aqui o consumo vai aparecer na biomassa de água, né? E aqui na hidráulica, principalmente. Agora, olhando pelo lado dos recursos hídricos, tem esse material aqui, o informe anual da ANA, né, que é a conjuntura dos recursos hídricos, que é um documento que aparece, tem aí já o de 2021, ano base 2021. Então, esse aqui é o consumos setoriais, né? A gente vê, o maior consumo é a irrigação, 53,7%, né? De retiradas aqui, 67 trilhões de litros de água. Abastecimento urbano cai em segundo lugar, indústria, né? E aqui você vai pegar aqui termoelétrica, 22,6. Não, termoelétrica é 4,3% aqui. Não é
né? O abastecimento rural é maior. Metade da indústria, certa termoelétrica. Então, aqui é a evolução em 2018 e 2021, basicamente, aumentou todos eles. O abastecimento rural aumentou um pouquinho, enfim. Aqui, olhando a agricultura, onde é que é os polos nacionais da agricultura, né? A maior parte, esse passa azul aqui, que são pivô central, mas é pouca irrigação, né? Quer dizer, a mensagem desse gráfico é o seguinte: a irrigação pode crescer muito, né? Porque são poucas áreas do Brasil, a não ser no sul, você vê boa parte da região sendo com irrigação, um pouquinho aqui na Bahia. Em São Paulo tem muito pouca irrigação, surpreendente. Não é esse o padrão dos outros países do mundo, né? Muito mais irrigação do que a gente. E agora aqui a gente está incluindo, além dessas retiradas dos usos, a gente bota a evaporação dos reservatórios, evaporação líquida. Quando você bota a evaporação líquida, então você cresce, né, de 89 trilhões para 61. Não, quer dizer, 61 trilhões é o usos setoriais. Se você botar a evaporação, vai de 61 para 89, ou seja, uma parcela grande, aí a evaporação passa a ser, né, a campeã aqui, ou encostando aqui na irrigação, né? 31 a 34. Praticamente é mais uma irrigação para contabilizar a perda dos reservatórios, né, considerada como consumo, né, ao lado do consumo. Então, aqui é uma publicação, dada a importância da evaporação, o uso da água doce no Brasil, a Ana faz esse mapa aqui, que contém as massas d'água, né, naturais e artificiais. Então, se você ver, a massa d'água natural é 27%. E em termos de total de massa d'água. E artificial é 72%. Quer dizer, a gente tem mais água armazenada artificialmente do que na natureza, né? E a hora que a gente tem aqui a Lagoa dos Patos, tá contando na massa d'água, é o maior lago de água doce do mundo, se não me engano. Toda essa área aqui do Rio, né, tem água armazenada. Agora, a água que está armazenada artificialmente é maior, bem maior, né? Mais ou menos 2/3 aqui, 1/3. Agora, se você pegar a área ocupada é o contrário, né? A área natural tem muito mais área ocupada do que artificial, porque você vai fazer um reservatório, você vai ocupar um lugar onde dá muito volume e pouca área, né? Então, aqui é mais ou menos a evolução da capacidade de armazenamento da água, os reservatórios no Brasil, né? Eles basicamente são reservatórios do setor elétrico. E aqui a vazão média anual da evaporação líquida, né? Vai em torno aí de 800 metros por segundo é perdido por ano através de evaporação líquida, né? Essa é a diferença da evaporação no terreno ali que aconteceria, né? E a evaporação que tem, que você botou ali no reservatório. Aqui é o gráfico da retirada, desde 1900. Os reservatórios retiram a agricultura, que faz uma retirada global de água muito maior, né, do que a própria evaporação. Aqui uma discussão que tem nesse documento sobre
você considerar o consumo da água como a evaporação, né? Mas que algumas críticas. Uma coisa essa retirada da água pelos reservatórios tem sido atribuída, por causa que a maioria dos reservatórios são os reservatórios do setor elétrico, como uma retirada de água para a geração de energia. E é uma discussão seguinte, é que os reservatórios não são usados só para isso, né? O reservatório Três Marias ele é usado para garantir níveis de água para navegação jusante, a água dele é usada para abastecimento urbano e rural. Tem bastante usuários, são estruturas multiusuárias. A hidrelétrica, ao contrário de uma usina solar ou uma eólica, ela fornece diversos serviços para a sociedade, não só geração de energia elétrica. Então, há uma discussão na literatura sobre essa avaliação de retirada d'água para energia hidrelétrica, porque ela não é só essa perda, né? Não é só para atender ao objetivo de gerar energia elétrica. Na verdade, proporciona, disponibiliza água a muitos quilômetros a jusante, né? De onde está a barragem, e ela regulariza, né, a fluência natural. Então, se você olhar do ponto de vista da estação seca, o reservatório perde, sei lá, 200 metros cúbicos por segundo por evaporação, né? Sobradinho, por exemplo. No entanto, na estação seca, a vazão depois de Sobradinho cairia lá a 200, 300 metros por segundo, pode ficar a 800. Então, você ganha 600 metros por segundo na estação seca e perde 300 durante o ano todo. Enfim, também a valorização de quanto vale a água no período seco, quanto vale a água no período chuvoso. De qualquer maneira, é uma perda. E é considerado na ISO, lá, aqueles padrões, né, internacionais, para você calcular a pegada hídrica, a sugestão é usar a evaporação líquida anual como pegada. Esse documento aqui do LI também. Ô, Damásio, você tem essa ISO, você tem esse documento da ISO aí? Não, tem não. Só uma referência. De onde você tirou essa informação? No 14.046? Documento da ANA, aquele que é o. Ah, tá. No final, ele tem uma discussão bem legal sobre essa questão da evaporação líquida e que ela é muito criticada, a evaporação líquida. Tem autores que consideram que é a evaporação total, mas essa ISO aí, assim como outros autores, né, coloca a evaporação líquida como a medida mais apropriada para pegada hídrica. Entendeu? Entendi. Mas eu critico essa coisa, tá? Por exemplo, esse autor aqui, o Lee, ele faz uma discussão lá que ele considera consumo d'água, em termos de quantidade de água, né? Não estou falando de poluição de água, qualquer quantidade que torna indisponível para os outros usos da água. Uma quantidade de água. Então, certamente, se você tinha uma certa evaporação, aí você botou um reservatório lá e a evaporação aumentou, essa diferença alguém não vai poder usar essa água, né? Lá no ano 2100, quando usar tudo, aí então vai ser menos isso. Ok. E aí a hidrelétrica, na hora que ela passa a água, passa pela turbina, não tem problema porque eu não estou indisponibilizando, porque a jusante a água vai passar outra vez e você pode usar, não tem problema nenhum, certo? Isso é que eu questiono, por quê? Até por causa do documento que você precisa tirar, que é aquele documento que a ANA dá de reserva, de disponibilidade de água, né? De recurso hídrico.
reserva de recurso hídrico. Por quê? Na hora que você bota a hidrelétrica lá, você diz assim, pega um certificado que diz que ninguém a montante pode usar essa água, pode tirar essa água do rio. Porque essa água do rio eu preciso para passar na minha turbina. E a Ana deu. Agora, essa água tem que passar aí. Então, a montante perde-se o direito ao uso. Né? Se a jusante você não prejudica, mas a montante sim. Compreendeu? Então, essa questão é. Bom, dito isso, eu vou passar para aquelas questões então da hidroeletricidade no Brasil, que é a maior consumidora, ou pelo menos usuária da água, né? Os rios brasileiros, ditos, né? O Brasil é dito como potência hídrica e tal, então, e usa bastante da água, né? Mas se você olhar pelo ponto de vista do consumo, consome também bem, os reservatórios do sistema hidrelétrico consomem bastante pelo conceito da evaporação líquida, muito embora a gente possa dizer que não pode se atribuir tudo dessa consumo de água à hidroeletricidade por causa dos outros usos, mas de qualquer maneira parece que há uns desafios aí na hidroeletricidade. Eu adicionei aqui. Por quê? Porque existe hoje uma expansão aí de fazer outros aproveitamentos hidrelétricos, né? Depois daquela rodada final aí de Belo Monte, como mega usina, né? E antes um pouquinho, né? Aquelas do Madeira, Giral e Santo Antônio, né? A indústria de construção de mega usinas no Brasil parou no projeto, né, de Tapajós, né? Salto Tapajós, que está pronto o projeto, mas não tem a licença. Tem mais umas usinas ali no Tapajós, alguma outra coisa, mas a expansão de mega usina é na Amazônia. É outra coisa que aí tem problemas, porque ela vai trazer, mexer lá com esse bioma aí da Amazônia. Parece que é um consenso hoje mexer muito lá, né? Mudanças no regime hidrológico é outro desafio, aí afeta, inclusive, as usinas existentes que estão aí já operando. Vamos dar uma discussão. Lá na Amazônia, o problema é áreas protegidas, terras indígenas e, eventualmente, a discussão das emissões de gases de efeito estufa, porque lá a usina pode estar emitindo mais gases de efeito estufa do que em outras regiões. Aqui é o mapa das unidades de conservação, terras indígenas, né? Na área da margem direita do Amazonas, ou seja, tem pouco espaço aí, né, que não é unidade de conservação, terra indígena ou assentamento. Então, o mapa é produzido aqui na COP. Foi naquele projeto das usinas. Oi, Né? plataforma. Usina plataforma, um projeto que o CEPEL fez junto aí com a COP para buscar uma maneira de fazer essas usinas aí. Aqui na região de Belo Monte, então, outra parcela aqui. Aqui é o Tapajós, onde tem aí algumas usinas a fazer, né? E aqui é a questão das emissões de gás de efeito estufa, né? CO2, N2O e CH4, estão sempre diluídos em qualquer reservatório, seja artificial, seja até no rio, né? E aqui dentro tem a afluência chegando, trazendo essa concentração desses gases junto, né? Aqui mesmo passa a ter produção desses gases, né? Nos sedimentos que estão
passa a ocupar aqui, aumentando a concentração. Tem alguma deposição aqui de sedimentos que vai levar a essa produção de gases do próprio sedimento, e vai aumentar aqui a concentração em relação àquela afluência que vem vindo. E aí isso escapa, seja por bolhas, seja por difusão para a atmosfera. Aí tudo que é, né, levando ao aquecimento da Terra. Outra emissão aqui é quando, na hora que sai lá na turbina, tem uma emissão aqui, é jusante também, vai uma água com uma concentração maior do que a fluência vinha. Enfim, esse é o problema. Pode aumentar as emissões aqui a jusante e também aqui nesse trecho do rio, antigamente rio, também vai levar esses gases para a atmosfera. Se for o projeto Balcar, que a COP fez junto com o CEPEL e outras instituições, estamos aí, medimos, né, essas emissões em 8 hidrelétricas que estavam operando e 3 sítios de futuros aproveitamentos, era Santo Antônio, aqui no Madeira, né? O Belo Monte também estava sendo construído, faz parte daquelas últimas 3 mega usinas brasileiras, né, até o momento, e também uma usina que estava sendo construída aqui no Rio Paraná, uma menor, não é mega usina. Enfim, e a intensidade, né? Gramas de CO2 equivalentes por quilowatt-hora. E a gente obteve, comparado aqui com a de uma usina a gás e outra de carvão mineral, né, a não ser a usina de Baubina, as outras têm uma emissão bem menor. Então, aqui é um gráfico das emissões de cada uma das usinas, segundo critérios diferentes, só considera o CH4 e o N2O. Essas são emissões líquidas, né? Quer dizer, a diferença entre o que estaria emitindo naquela área e o que estava emitindo das 8 que estavam operando. Bom, uma outra questão é a mudança do regime hidrológico, né? Então, você cria uma usina lá e depois para de chover, né? Esse é o maior perigo. Ou começa a chover tanto que a barragem também acaba sendo destruída por uma enchente, né? Então, tem que tomar cuidado. Quando você tá... Então, aqui é um estudo feito em cima das mudanças climáticas no regime hidrológico brasileiro, né? Que seria a temperatura do ar de 1901 a 1998 no Brasil. Isso. E a chuva, né? 1901 a 1998. Tá? Isso aqui é anomalia, né? São as diferenças em relação ao zero. Então, tem um regime aqui de temperatura que está crescendo e a chuva que, no final aí da década, está meio que diminuindo. Os conclusões desse estudo mostravam que você não consegue observar nenhuma tendência de redução de chuva de vazão, eventualmente por causa devido ao desmatamento, mas sim variações interdecadares, né? Alguns períodos acima, outros abaixo, né? Mais observaram aumento de chuvas no sul, né? E em pedaços da bacia do Paraná do Prata. E no sudeste, a precipitação não estava mudando. As vazões também seguiam um aumento de vazões no Rio Paraná e outros rios no sudeste. Não havia muita observar tendências sistemáticas na Amazônia, no Nordeste e no Pantanal, a não ser as variações devido àquelas coisas de Amorim e tal. Então, esse era mais ou menos um pouco as observações. Agora, esse aqui é um estudo mais recente, que foi apresentado no
o Congresso Brasileiro de Recursos Hídricos, que terminou semana passada, o pessoal lá do Sul fez várias, mudou esses modelos de mudanças climáticas e calculou para alguns sítios onde tem muita irrigação no Brasil, qual vai ser o consumo de água de irrigação. Porque um clima mais seco, menos chuva, você pode precisar de mais irrigação. E ele comparou aqui essa região do oeste da Bahia, né, que é onde hoje tem muita irrigação, 4 modelos de global, né? Você vê que nos 4 modelos você precisa de mais irrigação do ano, isso é para o ano 2100, 10% a mais para esse modelo aqui, BESB, até 38 pelo SCAN ESB2, que é o de menor e de maior. No centro do Mato Grosso, essa área aqui, que também tem muita, já foi aqui 27% e aqui 94%. Esse aqui é pelo visto, esse aqui é o modelo mais otimista, esse aqui é o mais pessimista. E aqui os outros pelo meio. E na área de São Paulo, né, no sul de São Paulo, 11,46, e não estou vendo a outra. Bom, que seria aumento de concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera, vai levando, junto com as alterações de cobertura e uso do solo, a modificações na mudança do regime hidrológico. Aqui agora, novamente, aqui as projeções de temperatura, que eu já passei. Né? Aqui, em relação a alterações de cobertura e uso do solo, um trabalho que eu fiz, e estamos repetindo agora, atualmente, para algumas usinas, alguns postos, algumas usinas, né? Furnas, Água Vermelha, Barra Bonita, Jupiá, Paraibuna e Aimorés. O que eu fiz usando os dados do vazões naturalizados. Né? A gente está trabalhando agora com... Porque esses dados de vazão naturalizada, eles tentam pegar as vazões medidas, né, e tirar o efeito dos reservatórios. Tem muita erro aí de modelagem. Né? Então, a gente está agora trabalhando só com reservatórios de cabeceira. Mas aqui não. Aqui nesse estudo a gente trabalhava como se esse trabalho do INS, de naturalização dos dados, tentar descobrir qual seria a vazão que ocorreria se não tivesse reservatório, fosse bem feito. A gente notou, ao longo dos anos, desde 1940, desde 1932, aliás. Essa é outra coisa, a gente está abandonando dados muito antigos, né, nos que a gente está fazendo. E não, pegamos todas as vazões, porque essas vazões aqui em 1932 não foram bem medidas. Teve, talvez, medições de chuva, só media a partir de 70. Mas, enfim, pegando tudo, a gente nota que em Barra Bonita um certo crescimento, e aqui no Paraibuna também. Isso aqui, e os outros, uma certa flutuação. Né? Já assumiu aqui a mudança de uso do solo ali na região de São Paulo, que é forte urbanização. Né? Então faz que a vazão cresça, tenha menos infiltração. E aqui usando os máximos anuais, né? Que é a vazão média. Né? E aqui você já pegando os máximos anuais, Furnas tem uma certa tendência, Barra Bonita grande, Paraibuna alguma, Jupiá e Aimorés. Aimorés não tem nada. Aqui, outra vez, qual a diferença? Esse é um outro modelo que fez uma reta e aqui supõe que tem um período que houve uma transição e atingiu outro nível. Duas modelagens diferentes.
Barra Bonita. Ou tem um crescimento constante, ou tem um crescimento que ocorreu aqui nesse período e depois parou. Dois modelos diferentes. O edifício aqui de vazões mínimas. E aqui um outro documento interessante, questionando um pouco uma crença. O professor Marco Aurélio não gosta dessa hipótese, mas é que o artigo começa dizendo que existe uma crença de que as florestas teriam o poder de atrair chuva, né? E assim aumentar as vazões, né? Essa é uma ideia de que você não pode desmatar a Amazônia porque a floresta atrai chuva. Atrai chuva como? Ela evapora e aí a água volta. Então, ela traz chuva. É um troço, né, dito como começando dizendo o artigo que isso é uma crença, você já está dizendo isso na verdade, né? Então, o argumento dessa crença principal é que a evapotranspiração aumentaria a umidade atmosférica e, consequentemente, as precipitações locais, né? E simulações matemáticas e tal corroboram várias dessas possibilidades no caso de você tiver extensas coberturas vegetais, muito grandes. Mas se você tiver uma cobertura vegetal pequena e descontínua, esse fator é insignificante, já que grande parte das águas das chuvas é da evaporação dos oceanos, conforme a gente viu naquele gráfico lá no início, né, que é 400. E aí você tem vários exercícios. Esse aqui mostra aqui, por exemplo, aqui você está os pontos avermelhados aqui seriam os quadrados, né? Bacias com desmatamento. E aqui e aqui as verdes é com reflorestamento. E aqui é o percentual da bacia que foi ou desmatada ou reflorestada, e aqui é a variação do fluxo anual. Então você nota, quando você desmata, a não ser que esse caso aqui, que você não tem flutuação nenhuma, todas, quando você desmatou, aumentou a vazão. E nesse caso aqui, todas que você reflorestou, diminuiu a vazão, né? Mas está em milímetro isso? Isso aqui é Como uma milímetro. vazão em milímetro? Você pega a vazão, me desculpa, o segundo, e depois divide pela área, que é tipo uma chuva. Certo? Porque essas bacias aí são de diferente tamanho. Então, para você tirar o efeito do tamanho da bacia, quanto maior a bacia, em geral, maior a vazão. Você bota em milímetro, aí elas não dependem do tamanho. Uhum. Então, você ganha. Quando você desmatou totalmente ou reflorestou, é esses aqui. Entendeu? Então, todas desses exercícios, o cara pegou, né? Você desmatou, diminuiu a vazão. Você reflorestou, aumentou. Não tem nenhuma ao contrário. Tem algumas aqui que não deu efeito nenhum. Patua. Isso é terrível, né? Isso aqui. Aqui, isso é uma coisa parecida. É que você desmatou e depois deixou crescer. Entendeu? Deixou lá. Então, na bacia 1, por exemplo, você desmatou tudo no ano zero. Certo? Aí, bacia 1 lá. Aí foi crescendo, foi diminuindo a vazão, porque foi reflorestando devagarinho. Né? Aí tem outros tratamentos aqui, tem que olhar.
Aqui é quando tinha floresta e depois a bacia tiraram a floresta e ela ficou ocupada por pastagem. Porque o fluxo é muito maior. Aqui é a percentagem do tempo. Pegou a evasão dia a dia e fez a curva de duração. Você vê que com pastagem tem mais, né, vazão do que na Austrália. Substituição da floresta resultou em aumento das vazões mínimas e máximas. Esse é outro exemplo. 3 bacias. Essa é uma bacia referência, não foi desmatada, certo? E aí, uma bacia perto, vamos dizer, que tem a mesma chuva, para tirar o efeito da chuva, ela foi foram desmatadas no início, e aí depois. Isso aqui é um lençol freático. E aí o lençol freático foi enchendo. Parece a 351. Não, 350 é o nome da bacia. É, o nome da bacia. O lençol freático foi enchendo. Porque a vegetação foi crescendo e foi. O que aconteceu aqui? Não sei. Esse é um artigo também interessante, que é no Rio de Paraná, na Amazônia, né? Esse aqui é a mesma coisa daquele gráfico, percentual de desmatamento ou reflorestamento, que é uma reprodução aqui. Aí ele fez aqui, mudança anual, precipitação anual. Ele fez um gráfico, se eu me lembro o que é isso. Tá. Verde, preto, azul. Essas curvas aqui, ó, verde, preto, azul e vermelho, são simulações com o modelo em que ele vai. Agora ele tem o modelo da bacia e que tem tudo computador. As medições são as medições lá daquela experiência. Lembra que desmatamento ou não, sempre aumenta a vazão, né? E aí você botou uma precipitação de 1488, 1860, 2032, 2976. E aí você simulou a bacia com essas 4 precipitações aqui. E aí você trabalhou com 20% da área reflorestada ou desmatada, de 40, 60, 80 e 100. E aí você vê que o modelo está mais ou menos respondendo do mesmo jeito que essas medições. Você se entendeu? Nós temos esses pontinhos todos são dados medidos, né? Experiência. Agora, essas retas aqui são modeladas. Ele pegou a bacia de Paraná. Ele imaginou que vou desmatar 20%. Aí, se a chuva for 1488, a vazão é essa aqui. Se for 1860, é essa. Tal. As 4. Aí, vamos desmatar 40%. Aumenta, tá vendo? 60, aumenta, 80, 100. Entendeu? E mais ou menos dentro das uma região onde estão os pontos das medições naquelas bacias americanas lá, né? Aqui é um P&D anel, também com o Colichon, uma tese de doutorado da Débora.
que é também a mesma coisa. A gente fez o Rio Paraná, fez uma mudança de uso da terra, e aqui, que é o que aconteceu, certo? Isso aqui foi em 1940, 1950, 322, 446. Se você não tivesse mudado o uso da terra, você teria 289 aqui, 1940, menos vazão, menos vazão, menos vazão, menos vazão e menos vazão. O que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Aconteceu isso. Foi por quê? Porque desmataram. Entendeu? Essa foi a conclusão deles. Porque desmataram, aumentou a vazão do Rio Paraná. Sei lá, em Itaipu. Uma das justificativas dizendo que em Itaipu, o desmatamento da bacia do Paraná, principalmente para plantação de soja, essas coisas todas, fez com que a vazão do Paraná aumentasse. Aqui é uma outra estudo aqui também. Esse aqui é na bacia do Xingu. Não, bacia. Vai ter a bacia do Xingu aqui. Tá vendo? Então, cenário A, um desmatamento muito pequeno. Depois tem um grande desmatamento no Xingu. Depois, não tem desmatamento no Xingu, mas tem vários desmatamentos na Amazônia. Aqui tem nos dois, e até 20%. E aqui você vai a 40% em volta, e aqui é 40% não só em volta, mas também na bacia do Xingu. E aí eles fazem a simulação da Amazônia inteira, com esses cenários todos. E chega à conclusão que se você não desmatar a bacia, mas só desmatar Xingu, 20%, 40%, aí aumenta a descarga lá no Xingu de 4% a 8%, no caso de 20%, no caso de você desmatar 40%, vai de 10% a 12%. E aí você consegue mais energia. Mas aí eles simularam que se você né, desmatar na bacia em volta, aí você perde 6 a 36%. Esse aqui é um artigo antigo do Carlos Nobre, 1990, em que ele simula 100% da bacia amazônica retirada, e aí você vê quanto que varia a precipitação. Né? Então, você vê que aqui é a Amazônia, você tem uma perda de precipitação lá mesmo, mas um ganho aqui de precipitação na região aqui de Brasília, né? E outros ganhos aqui. Mas perde a precipitação na Amazônia diminuiria. Isso é uma modelagem antiga, né? Mas que isso já estava sendo investigado. Aí, finalmente, a gente olhando aqui os ciclos, né, de Sobradinho aqui, a vazão média anual, né, de Sobradinho caindo para caramba no início do século, né? Isso aqui vai até 2012, a gente tem uma tendência linear de Sobradinho, a gente fez também uma mudança gradual, mas isso aqui, acho que hoje, a gente já está em 2023, já começou a mudar, então acho que isso aqui está. Mas nessa época aqui, essa redução de Sobradinho que estava acontecendo, tinha várias hipóteses, tá? Irrigação, montante, que estava tirando água, erro de medição,
precipitação estaria variando ou a precipitação mudando, né? Essa tendência seria uma tendência de menos precipitação. E houve um grupo de trabalho da ANA, da ANEEL, do ONS, que tirou, né, essas precipitação não estava mudando, a vazão estava caindo, mas não era por causa da precipitação, nem era por causa de irrigação mudando. Então ficou erro de medição ou precipitação variando. Aí, depois eles tiraram esse erro de medição e era uma variação de precipitação. Então, pode ser que a precipitação volte a aumentar. E realmente aconteceu. O que fazer quando acontecem essas coisas? Né? Mais reservatório. Né? Por quê? Se como tem os períodos secos, tem os períodos mais molhados. Então, aquelas cheias. Então, é você guardar a água no período mais molhado para usar nos períodos secos. Né? Daí está na Bíblia, né? Essa história. Aqueles 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. O episódio do escravo judeu, lá dos faraós. Então, precisa fazer reservatório. A outra questão é a dessalinização. Outra é a transposição de bacia. Tem região que tem água para burro. Assim como tem meses que tem água para burro, regiões que tem água para burro. Agora, uma coisa... você pode pegar água do período chuvoso e transferir para o período seco. Ou pegar a água do rio chuvoso, quer dizer, faz os vales mais secos. Não é isso? E, finalmente, a redução de consumo. Redução de consumo, quer dizer, você se adapta às mudanças climáticas. Tem planos aí, né, mudança climática, eu só quero chamar a atenção aqui da transposição do Rio São Francisco, né? O que a gente tem o Rio São Francisco correndo aqui, então coloca-se aqui uma captação para transferir água, né, para esses rios que são muito secos, vai levar água lá para Fortaleza, e uma outra, tudo isso aqui é um reservatório enorme, né? É o reservatório de Sobradinho. Uma captação aqui, uma outra captação aqui para jogar mais para uma região também. Aqui um rio afluente aqui, joga para cima e volta para São Francisco. E aqui, mas também vai para Paraíba, né? E vai correr aqui. Isso você estaria com uma região que historicamente sofre grandes secas, você, com essa obra aí, 2 canais de 477 quilômetros, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento, bando de reservatórios, subestação, porque precisa de gastar bastante energia e empurrar a água para cima. Depois ela cai, né, naturalmente. 4 túneis, e você vai garantir uma segurança hídrica para 12 milhões de pessoas em 390 cidades. Eu sempre digo que isso aqui é uma solução. Você pega 2 pessoas no hospital, todas 2 pedindo transfusão de sangue, e aí você faz a transfusão de uma para outra, a outra começa a morrer, você pega... Enfim, tem que ter uma pessoa saudável no meio do caminho. Você tirar 1 litro, a pessoa não sofre nada e salva a vida do outro. Aqui você está... O São Francisco é uma região seca. O que tem que fazer é o que os chineses fizeram. Os chineses têm aqui uma região seca e tem um rio aqui que tem muita água. A região seca está aqui, então eles vão fazer essa transposição aqui. Né? Então, esse sim está mudando, jogando uma região que tem muita água para uma região. Essa aqui também é seca, essa é seca. Essa aqui é mais de... A rota Mitrere aqui é 1.264 quilômetros, que tem mais de 289, 131. Quer dizer, é gigantesco isso aqui. Entendeu? Esse aqui eu achava que ia fazer. Ia apanhar Xingu, água para burro, água do Xingu para lá, enfim. Mas é isso. Então, senhores,
É, perguntas. do ponto de vista da evaporação líquida, né, dos reservatórios, essa evaporação ela é um tanto maior quando há uma diferença significativa de variação de umidade na atmosfera, né? É aquele mesmo princípio da difusão, né? Então, molecular. Se você tem duas fases, né? E a diferença de concentração entre essas fases há um transporte. E, com certeza, né? Se você medir a evaporação em regiões mais áridas, você vai encontrar maiores índices de evaporação devido a essa insolação e esse fenômeno, né? A atmosfera adjacente está mais seca. Agora, tem como trabalhar nisso. Na minha aula do Nexo Energia e alimentos, eu dou o exemplo que foi feito em alguns reservatórios nos Estados Unidos, na região árida dos Estados Unidos, que eles colocam lá bolas de plástico em cima, né, do reservatório e aquele processo cessa, né? Ele diminui drasticamente com isso. Ou mesmo se a gente colocasse placas solares flutuantes, também amenizaria. Isso tem que fazer um estudo de custos e benefícios, né? E mostrar. Mas lá o caso americano são reservatórios de água relativamente pequenos e são só para uso de água, não são para usos múltiplos, como, por exemplo, um reservatório hidrelétrico como Sobradinho, tem mais de 4.000 quilômetros de área, né? São coisas diferentes, mas, de qualquer maneira, tem se pensado muito pouco no Brasil a respeito dessa questão, né, do futuro, né, de acumulação de água, de fortalecimento da adaptação, né, à mudança climática e também o que a mudança climática pode causar na produção de energia. Tá? Esse estudo que nós estamos fazendo aí para as cabeceiras de bacia com as barragens a montante, né? Mostra que o Brasil tem uma diversidade. Amanhã nós temos uma reunião, né, sobre isso, para discutir os resultados e eu convidei uma meteorologista que trabalha numa empresa de previsão de tempo e de clima e tal, para ela nos ajudar, porque tem muita coisa que a gente não explorou ainda, como a questão da influência da alteração do uso do solo, né, no regime de vazão. A gente fez um trabalho mais de exploratório dos dados, mas essa questão que você tocou aí, da influência do uso do solo, é importantíssimo. E eu pedi já aos nossos alunos para começarem a trabalhar nessa vertente de análise do uso do solo. Pegar uma fotografia em décadas passadas, o que tiver, e uma mais atual e comparar a taxa de cobertura de floresta, de pasto, de agricultura, para a gente também trabalhar com essa inferência. Se cresceu a vazão, né, tem aí
pode ter várias explicações, se diminuiu também. E essa linha é muito mal explorada no Brasil, né? Tanto de identificar a questão de quanto é a perda de água pelo uso da hidrelétrica, quanto é a resiliência da hidrelétrica à variação da vazão, da precipitação, várias coisas que a gente tem que tocar, porque o Brasil é um país hidrelétrico, né? E precisa ter essa seguridade ou segurança hídrica para garantir o futuro, que ainda vai depender muito da hidrelétrica. Alguma pergunta, vocês? Só comentar a respeito do assoreamento também, né? A moção de cobertura também vai levar segmento produzido, principalmente o tributário menor, pode Ou mais alto. não, a respeito do possível assoreamento, né, com a retirada da cobertura vegetal. E os sedimentos também que vão para o rio. O Paulo está tocando aqui no assunto que é indiretamente relacionado à capacidade de acumulação de água de um reservatório, que é o assoreamento. Se você desmata, você aumenta a vazão, mas você aumenta também o assoreamento, a erosão, a turbidez da água, etc., né? Então, é um ingrediente também a ser colocado aí nessa discussão. O assoreamento é importante, sim. A Ana acabou de fazer aí já tem uns anos, pediu para todas as concessionárias, todos os donos de reservatório, a refazer o cálculo da sua curva cota-volume, né? E está para sair aí uma avaliação, né, de quanto teria sido a perda de volume nesses anos aí, desses aproveitamentos. Ok. Isso vai estar para sair agora? Inclusive, já teve lá um trabalho, porque esse grupo do ONS, que revê o estudo, aquele estudo de naturalização das vazões, eles fazem uma revisão todo ano, sei lá, de 10 em 10 anos, eles revêem aquela série de 1931 até... E agora até estou fazendo umas coisas mais interessantes, Marco Aurélio. E aí, nessa medida aí que eles foram obrigados a refazer, um acordo aí entre o Tribunal de Contas da União, a ANA e o ONS, então, para refazer esses cálculos de vazão, e que isso tem interferência, inclusive, na garantia física, né, das usinas, interferindo no mercado de venda de energia. Ou seja, é um troço complicadíssimo. Mas uma das coisas que eles colocaram também é a revisão das curvas cota-volume, e que já foi apresentado lá no Congresso um trabalho lá desse grupo que está fazendo isso. O INS, a ANA e mais algumas consultoras. Trabalho grande. Tem implicações na garantia física, né? É isso. Então, eles estão mudando lá. Eles já fizeram uma apresentação assim que tem um balanço de quantas curvas cota-volumes ficaram muito próximas, não tiveram alteração significativa, aquelas que foram significativas. Eles apresentaram os resultados preliminares. Entendeu? Então, tem alguma coisa... O Brasil não é um país assim conhecido como muitos problemas de sedimentos, né? A não ser o Rio Madeira. Então, tem essa coisa mesmo, é verdade. E o desmatamento pode aumentar a erosão mesmo do solo e pode levar a muita das dificuldades, às vezes, que você perde, vamos dizer assim, recurso hídrico ou desmatamento, é exatamente porque você, vamos dizer assim, os sedimentos acabam
barreando, né? Indo para cima de uma fonte de água, né? Um afloramento, e o afloramento desaparece. Aí, ou seja, aí você fica sem água ali no córrego, correto? Mas esse afloramento vai se dar em algum outro lugar. Então, nos grandes rios, isso não pega. Mas, assim, nos rios pequenos começa a aparecer. Então, você tem que controlar um pouco. E, certamente, a mata ciliar principal, né, também é muito importante para manter. Essa mata ciliar, apesar de que ela transpira para burro, né? Mas ela protege a qualidade da água, inclusive, pela agricultura, né? Aqueles fertilizantes e tal. Então, aquela proteção mata ciliar, tem outras importâncias também. Inclusive, numa área que tem muita erosão de solos, ela pode, se tirar ela pode causar, né, subir muito o nível do fundo do rio e alterar ali a circulação da água na superfície, e aí você fica sem água localmente ali, num certo lugar. Então, tem várias razões para a gente não desmatar. Sim, Entendeu? Várias, né? A questão dos passarinhos, das cobras, entendeu? Da diversidade biológica, sem dúvida. Mas, assim, achar que vai desmatar e vai aumentar a vazão dos rios é muito... eu acho que é uma crença, sem dúvida. Mas, enfim, bom, que é aquele texto que eu coloquei. Damaso, você poderia mandar essa apresentação que eu tenho enviado para os alunos, as apresentações de todos. Se você puder enviar a sua aí também, eu agradeço. A aula está gravada, ela fica disponível aí para futuras visualizações de outros aqui no programa. Nós temos na nossa página agora uma área de mídia social, Instagram, Facebook. Vai ficar para a posteridade, então. Posteridade, vai ficar a posteridade para gerações futuras. Bem, então agradeço aí a palestra. Amanhã a gente está aqui presencialmente para discutir esse assunto aí das vazões do nosso estudo. Às 10 horas, não é isso? 10 horas, é isso aí. Um abraço aí. Ok, professor. Um abraço Obrigado. a todos. Obrigado a você. Obrigado, boa tarde. Boa Tchau. tarde. Tchau. Valeu.